No programa de hoje você vai ver 3 audiências públicas que movimentaram o plenarinho esta semana. Comissão de Finanças analisa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. Luiz Eustáquio discute a meia passagem aos domingos para usuários do cartão Vem. E Marília Arraes fala sobre a desapropriação de casas no bairro do Curado para a expansão do presídio. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. A Comissão de Finanças e Orçamento da Casa realizou uma audiência pública para discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017. O projeto deve ser votado na Casa no próximo dia 30. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Marco Aurélio, recebeu no plenarinho da Casa de José Mariano o secretário de Planejamento e Gestão do Recife, Alexandre Rebelo, para audiência pública. Em discussão, o projeto de lei do Poder Executivo referente à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2017. A LDO indica as metas e prioridades da gestão e contém as diretrizes do programa de governo que vão nortear a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual. Veja, a LDO é a lei que traz as diretrizes orçamentárias, ou seja, são as orientações para que seja feito o orçamento. Então ele traz as regras, como é que você faz um orçamento, como é que você constrói a parte de receita e de despesa. Então é uma lei que basicamente é repetida a cada ano, não é só atualizada. Então ela é importante porque ela traz as diretrizes, as orientações, é que posteriormente na hora da discussão da LOA, aí sim o orçamento do ano, é que ela vai ser detalhada. O projeto chegou à Câmara no dia 29 de abril, recebeu 8 emendas dos vereadores. Mas, segundo o secretário, as emendas apresentadas seriam mais adequadas à LOA. São emendas que a gente apontou, pediu para que fossem rejeitadas pela comissão, porque a sua maioria das emendas são coisas que vão caber na LOA, no orçamento, não na LDO. Nesse sentido que a gente pediu que elas fossem reapresentadas no momento da discussão do orçamento. A partir da audiência pública, o vereador Marco Aurélio vai elaborar o parecer sobre o projeto da LDO na Comissão de Finanças e Orçamento, que deve ser votado em plenário no próximo dia 30. Agora vamos levar a discussão do projeto para a Comissão de Orçamento e Finanças para que a gente possa, então, apresentar o nosso relatório e levar para a votação do plenário no dia 30 de maio. O vereador Luiz Eustáquio promoveu uma audiência pública na Câmara. Gestores e representantes de sindicatos e da sociedade civil discutiram a cobrança da meia passagem na utilização do cartão Vem aos domingos. Usuários do Vem Comum lotaram o plenarinho da Câmara na audiência pública convocada pelo vereador Luiz Eustáquio. Participaram do debate representantes do Grande Recife Consórcio de Transportes, do Conselho Superior de Transporte Metropolitano e da Urbana, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco. Eles discutiram a ampliação da meia passagem nos ônibus aos domingos. O desconto de 50%, criado em 2004, vale apenas para quem paga em dinheiro. Mas uma campanha luta para estender a meia passagem aos domingos, também para quem usa o Vale Eletrônico Metropolitano Comum. Observando que as pessoas têm um direito, a partir de 2004, de pagar em dinheiro 50% apenas da passagem de ônibus, nós entendemos que as pessoas passaram, quando usam o Vem Comum, paga 100%. Vem Comum que foi colocado a partir de 2010. Mas só que quem usa Vem Comum paga em dinheiro. Por quê? Porque você paga, inclusive, antecipado. Então, isso é um direito de todos. E uma parte do sistema só funciona com o Vem Comum. Ou seja, quem gosta de andar no conforto do BRT, ele não pode, no domingo, usar esse ônibus, esse veículo, porque ele vai pagar inteiro. Ele pode até usar, mas vai pagar inteiro. Então, diante disso, nós queremos que todos aqueles que usam o Vem Comum e também em dinheiro tenham esse direito. Quem está em dinheiro, aquele que paga em dinheiro já tem, mas quem está com o Vem Comum não tem, paga dobrado, e nós não aceitamos isso. Por isso mandamos requerimento para o secretário das cidades, mandamos requerimento para o Conselho Superior de Transporte. Estamos construindo apoio nas prefeituras dos municípios vizinhos, nas câmaras de vereadores do município vizinho. Camaragibe já está nessa luta, São Lourenço já está nessa luta, Olinda já está nessa luta. Nós aqui no Recife estamos chamando vereadores de Jaboatão também, para que todos nós juntos possamos fazer esse pedido ao secretário André de Paula. Eu acredito na sensibilidade do governo para poder
atuar nessa direção. Acredito na sensibilidade do governador Paulo Câmara, que com certeza, quando vê todos os estudos, vai sim poder dar para a população o direito dela utilizar em 50%, não apenas no dinheiro, mas também no bem comum, porque ele é dinheiro e dinheiro antecipado. Então, essa é a nossa luta. O vereador apresentou na Câmara um requerimento ao presidente do Conselho de Transporte Metropolitano, o secretário das Cidades, André de Paula, solicitando a meia passagem aos domingos para os usuários do bem comum. E no Conselho Superior de Transporte Metropolitano foi o conselheiro Eliseu Santana quem apresentou um requerimento. A gente entrou com um requerimento, quando eu li a resolução 05 de 2004, a gente observou que essa resolução ela veio para promover o lazer, as compras e o acesso aos domingos das pessoas a fazer compras, a visitar presídios, hospitais. E aí, desde 2004 até agora, a gente sabia que quando foi feito, a resolução foi em cima do dinheiro em espécie. Porém, o cartão ainda não existia. Com a entrada do cartão Vem, esse direito ele ficou sendo lesado. Por quê? Porque hoje, na verdade, o trabalhador, são 770 mil trabalhadores que hoje não têm acesso ao lazer, não têm acesso às compras, e muito menos ao ônibus, que são os ônibus BRTs, que ele não recebe nem dinheiro e só recebe o cartão. Então o trabalhador ele preenche o seu cartão, ele preenche em dinheiro e no domingo ele é privado de ir. Então, nessa observação, eu fiz um requerimento ao Conselho pedindo que esse trabalhador tivesse direito também à redução da meia passagem aos domingos, que isso hoje é o direito também que garante a Constituição. A gente sabe que nenhuma lei federal, estadual ou municipal, ela pode ser superior à lei, né, da Constituição Federal. Então, o direito de vir é privado por esses trabalhadores. Conversei com o secretário André de Paula, que é o nosso presidente do Conselho, do Conselho, e entreguei para ele pessoalmente o requerimento. E aí ele já determinou que abrisse os estudos, né, para ver essa possibilidade de trazer esse direito, que é um direito do povo. Vereadores de diversos municípios da região metropolitana estão participando da campanha, como o vereador Jonas Ribeiro, de Olinda. A Câmara Municipal de Olinda, há 2 semanas atrás, entramos também com requerimento solicitando ao Recife Grande Consórcio. Eu também sou conselheiro do Recife Grande Consórcio, e aí a gente já solicitou que pudesse colocar em pauta a questão da meia passagem, que já é gratuita, na metade da passagem aos domingos, que também fosse também para o pessoal do bem comum. O que acontece hoje? O cidadão ele paga automaticamente o valor da passagem cheia, a passagem inteira. Mas quando vai usar a passagem aos domingos, ele paga por completo, onde hoje existe uma gratuidade de meia passagem, da gratuidade da meia passagem para o geral. E no final de tudo, o cidadão continua pagando a passagem por completa. Então, nossa questão hoje desta campanha junto ao Conselho é que a gente possa realmente fazer com que o cidadão ele não pague aos domingos a passagem cheia, e sim a passagem pela metade, que é o bem comum. E hoje só quem tem os direitos são os outros, e aí o pessoal do bem comum ele perde essa gratuidade pela metade. Para a Urbana, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco, se for concedida a meia passagem nos ônibus aos domingos para quem usa o bem comum, o mais importante é garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Qualquer custo que seja colocado dentro do sistema de transporte, ele tem que ser pago por alguém, tá certo? Ou ele vai ser pago, que é a obrigação, ou pela prefeitura, ou pelo estado, ou pelo governo federal. Porque nenhuma gratuidade pode ser criada sem que haja uma fonte de financiamento disso, tá certo? Então, você dar essa gratuidade, pode, é possível. Agora, alguém vai se responsabilizar por isso. E hoje você sabe que a gente vive numa situação, quer dizer, o país está numa situação de dificuldade no município, estado e governo federal. Querem até criar imposto e outras coisas, para poder, porque não tem receita, não tem dinheiro. O déficit fiscal do governo é muito alto. Então, você criar uma gratuidade dessa, que o Estado tem que pagar, porque inclusive isso aí seria, no meu entender, responsabilidade do Estado, porque municipal, apesar de estar sendo discutido aqui na Câmara Municipal, não pode ser porque o transporte é metropolitano, então ele envolve a região metropolitana.
E o órgão gestor é metropolitano, quer dizer, ele é intermunicipal, então é obrigação do Estado, entendeu? Então, a questão é equacionar esse problema financeiro, de quem vai financiar isso. O diretor de operações do Grande Recife Consórcio de Transportes, André Melibeu, disse que já foi concluído um estudo sobre o impacto que a meia passagem aos domingos para usuários do VEM causaria no sistema e que o resultado vai ser apresentado na próxima reunião do Conselho de Transporte Metropolitano, que está marcada para junho. Hoje o impacto que a gente está avaliando, ele é considerável. Só que isso tem que ser apresentado primeiro ao Conselho Superior de Transporte Metropolitano. Então, esta apresentação ela não vai ser feita aqui. Ela vai ser feita aos conselheiros e ao presidente do Conselho na próxima reunião do Conselho, que está marcada para o mês de junho. Eu não sei a data exata. Então, nesta reunião, nós apresentaremos esses estudos. Esse seria o primeiro passo. Na realidade, o Conselho é que tem que aprovar. Qualquer que seja a decisão, é uma resolução. Essa meia passagem aos domingos para pagamento em dinheiro foi estabelecida em 2004 e pelo Conselho. Logicamente, qualquer ampliação ou redução de qualquer coisa desse sentido tem que passar pelo Conselho. E na sua opinião? Não, na minha opinião, eu acredito que é positivo, porque a gente pode vir a reduzir a circulação de dinheiro nos ônibus, que é o grande foco, mais ainda, ou seja, a gente tenta fazer com que os cobradores não tenham dinheiro. Quanto menos dinheiro circular, menos atrativo seria para ocorrências de assaltos. Eu espero que o governo entenda que realmente é muito importante para o povo e possa fazer valer como aquele que coordena o transporte, que ele possa fazer valer uma lei que é dele. As obras de ampliação do complexo prisional do Curado incluem a desapropriação de 42 residências no entorno do presídio. O assunto foi tema de uma audiência pública conduzida pela vereadora Marília Reis. O plenarinho ficou pequeno para acomodar moradores do Sancho e de outras comunidades que fazem parte do entorno do complexo prisional do Curado. Eles vieram mobilizados com faixas, cartazes e gritos de guerra. Protestam contra o decreto do governo do estado de desapropriação de mais de 40 famílias que moram na área. O sentimento é revoltante porque, como eu disse, são pessoas que... Particularmente, eu nasci e cresci na rua Santana de Ipanema, que com decreto ela deixa de existir. Então, assim, é uma história que não está sendo levada em consideração. É a vida do pessoal que mora ali. São pessoas que estão desde 1960, eu tenho documentos aqui que pagam IPTU desde 1969, tenho um documento de título de posse que foi dado pelo próprio governo e hoje essas pessoas não estão sendo levadas em consideração. A sua vida, o seu trabalho, a maioria são idosas, então assim, a gente sabe que tirar essas pessoas da comunidade, da casa delas, para recomeçar uma nova vida, seria impossível. Então a gente vai lutar e a gente vai conseguir derrubar esse decreto. A OAB está acompanhando com bastante atenção o caso em questão, considerando que, na verdade, a OAB não tem um poder de polícia, não tem uma condição de interferir na questão do ponto de vista legal, institucional, mas a OAB, pela sua importância como órgão da sociedade civil, não só dos advogados, mas da sociedade civil, a OAB tem, na presença de uma comissão de direitos humanos, um papel de zelar pelo respeito a esses direitos, né? Então, a OAB está acompanhando com bastante atenção para assegurar que todos os direitos dos moradores sejam de fato respeitados, né? Que a lei seja respeitada, que sejam cumpridos todos os procedimentos, embora a OAB não tenha a incumbência de interferir nas questões de natureza política, né? Mas mais basicamente zelar pelo cumprimento da lei e pelo respeito aos direitos. A audiência pública foi uma iniciativa da vereadora Marília Reis. Ela disse que o objetivo é que a prefeitura também se posicione sobre a situação. Frisou ainda que o decreto do governo do estado, publicado no último dia 6 de abril, é ilegal. Desde 2007, uma lei proíbe qualquer tipo de reforma e ampliação em presídios localizados em área urbana. Junto com a comunidade, Marília Reis disse que entrou também com uma ação popular no Ministério Público. Que nós ajuizamos essa ação popular para que o Judiciário se pronuncie e decrete a nulidade desse decreto.
Então, é isso que a gente está tentando. Mas, fora isso, a Câmara dos Vereadores está reunida hoje com a comunidade para que o prefeito e a prefeitura se pronunciem em relação ao que eles acham, o que eles acham que deve ser feito em relação ao que está acontecendo, porque é algo que está acontecendo na prefeitura do Recife, na cidade do Recife, desculpe, e o prefeito informou os moradores em reunião recentemente que não sabia de nada do que estava acontecendo, não sabia sequer que o decreto tinha sido editado. E nós, em visita ao local, verificamos a total ausência do poder público em relação à capinação e iluminação, o que implica numa insegurança muito grande também, e que poderia, se a prefeitura se fizesse mais presente no local, até mesmo evitar a necessidade de se fazer um novo muro, de se fazer intervenções de reforma na estrutura física do presídio. Secretário Executivo de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos do Recife, Paulo Moraes, destacou que a questão é complexa, mas que o posicionamento da prefeitura é de diálogo. O prefeito se comprometeu com a população do Sancho de auxiliar nesse diálogo, favorecer que o diálogo aconteça para que os dois lados, o governo e a população, cheguem a um denominador comum, se entendam em relação a esse decreto. Mas a gente acredita que realmente a força da população do Sancho, a mobilização que eles têm levado às ruas vai ser ponto positivo para esse diálogo acontecer. Já o deputado estadual Edilson Silva ressaltou que quase 100 entidades da sociedade civil assinaram um documento contra a retirada das famílias. Disse também que foi formada em caráter informal uma frente parlamentar mista, formada por 5 deputados estaduais e pelas vereadoras Isabela de Roldão e Marília Reis. Edilson Silva frisou ainda a importância da Câmara do Recife participar do debate. Que a Câmara de Vereadores, ela discute os problemas da municipalidade. O presídio é de responsabilidade estadual, mas ele está localizado no município do Recife. Então, é da lavra da Casa José Mariano trazer para cá esse tema, porque os moradores que estão ali moram na cidade, o impacto que esse presídio tem na cidade é muito grande, então é absolutamente normal, necessário, positivo que essa casa trate desse tema também. Para o promotor da Vara de Execuções Penais, Marcelo Ugietti, a desapropriação da área não vai resolver o problema do complexo prisional, mas sim a desativação. Desde o ano passado que nós cogitamos e recomendamos ao governo do estado a desativação da unidade prisional. E não foi por conta das casas, dos bairros que circundam aquela unidade, mas sim pelo tratamento desumano, pelo desrespeito aos direitos humanos, pela situação dos reeducantes, dos agentes, dos familiares de presos que ali residem, né, os presos especialmente. Principalmente porque o Estado não consegue tomar conta daquela unidade e quem manda são os comandos de tráfico e os chaveiros que matam, que ordenam quem vive em tal pavilhão ou no outro pavilhão, que vendem droga, que vendem crack, que vendem espaço, que vendem televisão, enfim. Toda essa situação daquela unidade já foi identificada e comunicada ao governo do estado e existe, afora a legislação estadual, existe uma resolução, vigente uma resolução do CNPCP junto com o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, que proíbe e que prescreve que não há como se conceber unidades prisionais em locais com uma densidade demográfica tão grande, uma população tão vasta, rodeada de bairros. Aquilo ali não pode permanecer, mesmo que os direitos dos reeducandos, dos presos, estivessem sendo respeitados. Muito mais numa situação que a gente vê que não é a população que mora nas redondezas que faz mal ao presídio, mas a unidade prisional, aquelas unidades prisionais que fazem mal à comunidade. Que aquela unidade prisional de 3.815 presos na época deveria ser desativada e não dividida em 3. O Estado transformou uma coisa que era muito ruim em 3 coisas muito ruins também, até pior. E hoje nós temos quase 7.500 presos ali, aglomerados numa situação de indignidade de tratamento. Quanto à suspensão dos efeitos do decreto, mais detidamente, o decreto não foi revogado nem suspenso, mas as ações práticas do decreto, no sentido de possibilitar mais rapidamente a desapropriação daquelas casas, essas sim, esses efeitos sim foram suspensos, e eu creio que isso é um avanço
não é? O Estado já pensando e meditando e refletindo sobre que realmente não há condição de se fazer essa desapropriação e que o melhor não é gastar o dinheiro público desapropriando aquelas casas e envelopando aquilo ali sem nenhum efeito prático no tratamento e na ressocialização. O correto é a desativação gradual, planejada daquelas unidades prisionais. Representante do governo do estado, o coronel Fábio Rosendo informou que o decreto está suspenso por 90 dias, para que haja um diálogo entre a comunidade e a Casa Civil de Pernambuco. E as negociações vão ser abertas para manter o diálogo com essa comunidade, para saber o que realmente vai ser feito, se o presídio sai ou não sai, se vai haver a desapropriação ou não. Aí vamos ter esse diálogo agora, vamos estreitar essa relação, governo do estado, para decidir, junto com a comunidade, o que realmente vai ser feito naquele local que está previsto. Durante a audiência pública, moradores e representantes de movimentos sociais também puderam falar e fazer perguntas. Ao final, a vereadora Marília Reis ressaltou os encaminhamentos do encontro. Nós vamos encaminhar o que foi dito, nós vamos encaminhar o que foi dito pelo secretário executivo, para que daí a gente possa ratificar que a prefeitura está a favor da comunidade e também cobrar que as medidas efetivas sejam tomadas, por exemplo, a capinação, a melhoria da iluminação pública, a pavimentação das áreas no entorno, porque isso daí implica também numa facilidade maior para haver rondas no local e evitar mais incursões de pessoas que possam arremessar certos objetos por cima do muro. Enfim, tudo isso que eles estão objetivando com a construção do muro pode ser evitado com mais presença do poder público no local. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!